Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Vamos lá, senhores. Hoje resolvi sair do escritório e vou falar sobre o mesmo tema que começamos a comentar na semana passada, sobre como falar em público. Vou tentar agora dar 5 dicas para vocês. Primeira dica: não dê treinamento sobre o que você não domina. Muita gente faz isso. Tenha cuidado, talvez seja o primeiro treinamento que você dê e o último. Eu falei para você se oferecer para administrar treinamentos. Isso é interessante, para você ganhar prática. Mas sobre algo que você tenha conhecimento. Por exemplo, é comum me chamarem para dar treinamento de NR10. Eu nunca aceitei, porque eu sei que eu não tenho domínio aprofundado. Talvez eu conseguisse dar uma palestra, um treinamento curto, mas dependendo da pergunta que viesse, eu não ia conseguir responder. Segunda dica: não decore. Também falei no vídeo anterior para vocês ensaiarem. O ensaio, toda vez que você ensaiar, o tempo vai mudar um pouquinho, mas a ideia principal será a mesma. E você tendo a ideia principal, você pode escrever no papel as palavras-chave ou colocar no slide. Com essas palavras você consegue dar aquele treinamento sempre, em qualquer lugar, sem problema. Por exemplo, eu nesse exato momento estou com algumas palavras-chave aqui embaixo para me ajudar a lembrar a sequência, mas não está decorado o meu texto. Terceira dica: controle o seu tempo. A pior coisa que existe é você acabar muito antes do tempo programado, e pior ainda é não conseguir acabar. Para isso, o ensaio vai ajudar. Numa palestra é fácil, você ensaiou bastante, não vai ter problema, você consegue acabar no tempo. Agora, um treinamento de longo prazo, como um treinamento de CIPA, por exemplo, de 20 horas, mesmo que você ensaie, você não vai ter total domínio sobre o treinamento. Porque eu vou ter, às vezes, pessoas mais perguntadoras na sala, e isso vai acabar atrasando um pouco o tempo, né? Então, o que você tem que fazer? Prepare um material básico, que será administrado a toda a ementa do curso, e prepare materiais complementares. Caso a turma ande muito rápida, você pega e complementa com o slide. Você não vai acabar muito antes. Quarto, evite termos técnicos. Com algumas exceções, a gente nunca vai falar para professores ou apresentar todo dia um TCC. Geralmente nós vamos falar com trabalhadores. E vai ficar extremamente chato dar uma palestra, um treinamento, com um monte de termos técnicos. Significa que você não possa usar. Use, mas na sequência explique o que significa. Mas não vai encher. 5. Faça o desconhecido ficar familiar. O que é isso? Dê exemplos, conte história, use metáforas. Ou seja, relacione a segurança do trabalho com coisas do dia a dia. Isso vai fazer com que o trabalhador entenda melhor o assunto e vai facilitar bastante, vai tornar mais atraente o seu treinamento. Então, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se gostou, curta o nosso canal. Se gostou mesmo, compartilhe o nosso canal. E eu aproveito para convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora. É só clicar no botão aí de baixo. E aí você vai passar a receber semanalmente os nossos vídeos. Um abraço e até semana que vem. Fala, prevencionista! E aí, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar uma ótima forma de se conectar com o seu público, de gerar identificação com o seu público. Todos os grandes palestrantes que eu conheço usam essa fórmula. E hoje eu vou estar aqui passando ela para você. Se você já assistiu ou assiste palestras de grandes palestrantes que fazem sucesso no Brasil, que fazem sucesso no mundo, você já deve ter percebido isso. E se você ainda não percebeu, comece a perceber. Você verá que todos eles, isso mesmo, eu disse, todos eles contam histórias para gerar identificação com o seu público. Por exemplo, no último vídeo do Mário Sobral, aqui no SST, o canal, você pode estar se perguntando, como é que eu vejo o último vídeo? Bom, é fácil, aqui no SST, o canal, a gente enumera os vídeos. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, basta você ver a numeração dele, e se você viu o anterior, ou se você não viu e quiser ver, você vai perceber uma coisa, que o Mário Sobral contou uma história lá durante a apresentação dele. E certamente, se você assistir o vídeo, você pode não lembrar de muita coisa do que o Mário Sobral falou. Mas com certeza, a história que ele contou lá, você lembra. Por quê? Porque histórias geram identificação com o público. Às vezes uma dificuldade que você tem, é que ele tem, você já sente uma conexão. E mesmo, a história faz a gente ficar vidrado, coloca a gente dentro da apresentação, a gente participa da história. Então contar histórias é muito importante. Nesse ponto você pode estar pensando, Nestor, mas onde é que eu vou arrumar história para me contar durante as minhas apresentações? Durante as minhas palestras? Durante os meus DDS? Veja bem, nós sempre temos histórias que nos cercam no dia a dia. Seja em casa, seja no trabalho, seja uma matéria vista na televisão. Você pode organizar para contar no seu treinamento. Meus treinamentos que eu falo sobre CIPA, eu tenho duas histórias já organizadas no meu cérebro, que eu conto sobre como convencer o empregador a implantar a CIPA na empresa, e outra é uma história que eu conto na parte que eu falo da dificuldade de conseguir do empregador liberação para fazer as 20 horas da CIPA. Então lá eu conto minha primeira grande dificuldade para conseguir autorização para fazer as 20 horas. E é interessante que sempre que eu conto essas histórias, consigo ver os olhinhos das pessoas assim brilhar mesmo. Elas ficam vidradas, esperando o próximo passo da história e acompanham ali até o desfecho. Então eu vou estar mostrando para você hoje como você pode contar história. Antes, eu vou contar uma história que eu organizei juntamente com a minha filha para a escola dela. Certo dia eu estava aqui em casa, né, trabalhando, e aí minha filha chegou e falou: ó, pai, eu tenho uma apresentação lá na escola. Me falaram para me vender um produto. Mas e aí? Eu estou sem ideias para saber como é que eu faço isso. Eu falei: não, vou te ajudar a você vender o seu produto. E é uma coisa interessante que eu falei para ela e que é verdade. Se você quer vender um produto, se você quer vender uma ideia, se você quer vender um estilo de vida, não foque no estilo de vida, na ideia, no produto. Crie uma história em volta do produto ou em volta da mensagem que você quer passar. Então você inserindo uma história em volta do produto vai ficar muito mais fácil você convencer a pessoa que você quer convencer para comprar, para adotar uma postura diferente, vírgula, etc. Então, lá na escola, o equipamento que a minha filha teria que vender era esse aqui. Um carregador, vou colocar aqui para aumentar o contraste, um carregador de celular. Você conecta ele no seu computador e ele fica carregado. Então, no momento que o celular descarrega, você só pega esse equipamento, pluga no seu celular direto, a carga fica nele e ele carrega o seu celular. Então, eu pensei, olha, um bom equipamento para você criar um processo de venda é esse equipamento aqui de carregar celular. Aqui, ó, bem pertinho para você ver. Então, como é que nós fizemos para vender o equipamento? Primeiro, vamos anotar aqui, né? Contar a história. Vamos anotar aqui as sacadas, porque você precisa anotar elas aí. Sacadas que eu passei para você até agora. É o traço comum entre os palestrantes, que é contar a história, né? E eu falei para você também. Ok. Então, eu e minha filha organizamos uma história. Falei para ela, olha, não venda o produto, coloque uma história em volta dele para que ele fique interessante para as pessoas. E o que nós organizamos foi: Joana é uma jovem senhora, tem 24 anos de idade. A mãe da Joana, de alguns tempos para cá, tem sido uma pessoa doente. Ela vive no hospital. Ora melhora um pouco, ora piora um pouco. E desde que a mãe de Joana teve essa piora de saúde, Joana perdeu o ânimo para fazer qualquer outras coisas na vida dela. Hoje a vida de Joana se limita a de casa para o hospital, do hospital para casa. Sempre que Joana chega ao hospital, ela vai diretamente
para o quarto, né, onde sua mãe está internada. A rotina é sempre a mesma. Ela, ao chegar lá nos aposentos da mãe dela no hospital, ela conversa com a mãe, tem um momento de interação com a mãe. E depois, na saída, ela liga para as pessoas próximas para contar o estado de saúde da mãe. Já se tornou rotina. Todos à sua volta, os parentes mais próximos, ficam esperando esse momento que Joana irá ligar para contar como está o estado de saúde da mãe de Joana naquele dia. E tem uma pessoa que é especial nesse contexto, que é a tia de Joana. Por quê? Porque sempre quando a coisa fica difícil, a pessoa que dá força para Joana continuar é a tia da Joana. Então assim segue a vida de Joana, de casa para o hospital, do hospital para casa. Certo dia, Joana visitou a sua mãe, viu como estava o estado de saúde dela, ligou para as pessoas, ligou para a tia e foi para casa. Nesse dia ela acabou esquecendo de carregar o celular. E naquela noite, assim que Joana saiu do hospital, a mãe de Joana teve uma piora. Ela saiu do quarto de enfermaria e foi parar na UTI. Então Joana, no outro dia, chega para visitar a mãe dela, mas ela nem imagina o quadro de piora que estava instalado. Assim que Joana chega no hospital, vai direto para a enfermaria procurar a mãe dela, e a mãe dela já não está lá. Ela procura as enfermeiras. O que aconteceu? Infelizmente, nessa madrugada, sua mãe teve um quadro de piora. Por isso, agora ela está na UTI desse hospital. Então Joana fica desolada. Conversa com as enfermeiras e entende o tamanho da gravidade. O quadro de piora houver aumentado bastante. E Joana passa realmente a temer pela vida da própria mãe. Então Joana fica desesperada e nesse momento de desespero, qual é a saída dela? Qual tem sido a saída dela? Ligar para a tia dela para contar o que houver acontecido, né? E para esperar assim alguma palavra de força. E assim Joana faz. Joana pega o seu celular e vai ligar para a tia. Só que Joana tinha esquecido de carregar o celular na noite anterior. E o que acontece? O celular de Joana não tem bateria. Então Joana fica, pior ainda, imersa num poço de tristeza, de desesperança. Agora ela nem sequer consegue falar com a sua tia, que normalmente é a pessoa que ajuda ela a sair desses momentos de crise. Então Joana fica ali no hospital, sem ter nem coragem de entrar no UTI para ver a mãe dela. E ela se encosta ali na sala de espera e fica chorando copiosamente, totalmente fora de si, se sentindo acabada, arruinada, injustiçada pela vida. Joana fica ali chorando, as pessoas passam e vê Joana chorando. Muitas pessoas só olham e pensam, né, tadinha, mas ninguém se encarrega de chegar até ela e perguntar qual é o problema. E qual era o problema ali? Um simples celular para ligar para a tia dela para tentar sair daquele momento de desespero. Então Joana fica ali vários minutos, até que uma enfermeira que já acompanhava o quadro de saúde da mãe de Joana e já conhecia Joana, a enfermeira chega para Joana e fala: oi, Joana, estou sabendo do quadro de piora da sua mãe. Eu gostaria de saber se eu posso te ajudar de alguma forma. E aí, Joana ergue os olhos e olha para a enfermeira. Os olhos vermelhos, totalmente encharcados de lágrimas. E fala: sim, talvez você possa me ajudar. Eu queria apenas ligar para minha tia nesse momento difícil. Então o que acontece? A enfermeira fala: Joana, eu tenho algo que pode te ajudar. E entrega para Joana um carregador de celular. A enfermeira fala para Joana: olha, você vai precisar conectar o seu celular aqui e vai precisar deixar carregando por pelo menos 10 minutos, até que tenha carga suficiente para você ligar para os seus parentes e para sua tia. E assim Joana faz. Joana pega o equipamento, agradece e pluga o celular. E ela passa um tempo ali esperando o celular carregar. Ela passou cerca de 5 minutos, ela nem conseguiu esperar os 10 minutos. E foram os 5 minutos mais longos da sua vida. Então, após 5 minutos, o celular de Joana finalmente está carregado. E Joana pode ligar para as pessoas que ama.
e principalmente para sua tia. E ao contar o que houver acontecido para sua tia, a tia de Joana, como sempre, lhe deu palavras de força e falou que a noite é sempre mais escura antes do amanhecer do sol. Ela falou para Joana manter a fé, manter a esperança, porque a única coisa que elas tinham, que elas poderiam ter naquele momento, era fé e era esperança em dias melhores. E assim, com essas palavras de força, Joana recobra o sentido e recobra a fé, a esperança. A primeira coisa que ela faz ao desligar o celular é se encaminhar para a UTI para ver a sua mãe. E assim, Joana entra na UTI e vê a mãe naquele estado difícil, mas ela está com tanta força interior, com tanta fé, que aquele quadro de pior é passageiro, que ela nem liga para isso. Ela pega na mão da sua mãe, ela conversa com a sua mãe, mesmo sem ter certeza que a sua mãe a está escutando. E assim, parece que aquele sentimento de força, acaba contagiando a mãe de Joana. 7 dias depois, a mãe de Joana sai da UTI e volta para a enfermaria e fica mais 4 dias na enfermaria e tem alta. Finalmente a mãe de Joana tem alta e volta para casa para nunca mais voltar para o hospital. E agora eu pergunto a você, quanto você acha que vale aquela ligação que Joana fez no momento de dor, no momento de tristeza e desilusão, de falta de esperança? Quanto valeu aquela ligação? Quanto valeu a carga do celular? Quanto valeu esse equipamento para Joana naquela hora difícil? Quanto vale esse equipamento? Imagina se você está com sua família dentro do carro e ao passar por uma localidade deserta, onde não tem moradores, seu carro por algum motivo para de funcionar. E você, como não é mecânico, não sabe do que se trata. Mas dentro do carro está sua esposa e seus filhos, que dependem de você, marido. E se você não tiver com seu celular carregado naquele momento? Quanto vale esse equipamento para você? Numa hora onde o celular é sua única saída, é a sua única forma de deixar aquela situação. Quanto vale esse equipamento para você? No momento onde sua única ponte de comunicação é as pessoas, se o seu celular estiver descarregado, como é que vai ser? E a gente sabe que na correria do dia a dia, deixar o celular descarregado acaba acontecendo. Então eu volto a te perguntar, quanto vale esse equipamento para você? Quanto vale ter carga no seu celular, no momento em que seu celular é sua única esperança para reverter uma situação difícil? Então, pessoal, essa foi a história que nós montamos para vender o carregador de celular. E foi um sucesso na escola da minha filha. As pessoas até hoje perguntam, comentam com ela sobre a história da Joana. E assim é na nossa área de segurança do trabalho. Nós podemos e devemos criar histórias para vender nossas ideias. E aí, novamente, você pode estar se perguntando, onde é que eu vou conseguir histórias? Na internet, tem várias histórias de pessoas amputadas que perderam seus membros por conta de acidente de trabalho. Várias delas contam histórias. Por que não ouvir as histórias delas e passar a reproduzi-las nos seus treinamentos? Por que não usar fatos do seu cotidiano e envolverem histórias para passar também na hora dos seus treinamentos? Tudo isso é muito válido. Então, olha aí o gráfico de uma história. Para você contar uma grande história, você precisa envolver a história neste gráfico. Esse gráfico você encontra no site significantobjects.com. É um site dedicado ao poder de contar histórias. Então é lá que você encontra esse gráfico. Então, o que quer dizer? Quer dizer que toda história ela precisa começar com uma boa sorte ou com uma má sorte. E ao longo da história ela precisa inverter. Por exemplo, se começou numa boa sorte, precisa vir para a má sorte para terminar com uma boa sorte. Se começou com a má sorte, precisa passar em boa sorte para terminar com a má sorte. Ou pode começar com a má sorte, vir para boa sorte, para má sorte, para boa sorte, para má sorte, para boa sorte. Mas o fato é que uma história, por exemplo, não pode ser assim, ó. Boa sorte, do começo ao fim. Ok? Ela precisa cruzar o gráfico. É assim que se faz uma história de sucesso.
Então, usando o gráfico, a gente poderia começar o quê? Uma história que começa na boa sorte e desce para má sorte e termina com uma boa sorte. Assim que deve ser nossas histórias. Lembrando que, novamente, né? A história pode começar também, né, com a má sorte e vir para boa sorte, para má sorte, para boa sorte, para má sorte, termina aqui em boa sorte. Também pode. Isso aqui é o que eu gosto de chamar de jornada do herói, né? Começa mal, vai para o bem, ou começa do bem e acaba passando por momentos maus. É o que eu costumo chamar de jornada do herói. Agora eu te digo, né? Dê uma chance para você mesmo. Permita-se tentar algo novo. De nada adianta você ter passado aqui um longo tempo desse comigo, que eu sei que minha palestra hoje foi grande. De nada adianta você passar esse tempo se você não colocar em prática. Coloque em prática e você verá que os resultados positivos irão te surpreender. Você pode começar a escrever suas histórias agora mesmo. Você pode tanto escrever usando papel, caneta, etc., como pode abrir aí um bloco no Word e começar a escrever sua história. Mas um recado, não deixe para depois, porque os grandes palestrantes ou as pessoas realizadoras, elas não deixam para depois. Sempre que elas encontram algo que faz sentido para elas, elas colocam em prática imediatamente. E agora eu te pergunto, faz sentido para você usar a história nos seus treinamentos? Se fizer, tá aí. Você já pode começar agora, ok? Então, pessoal, esse foi o meu tema da semana. Espero que você tenha gostado. E se gostou, é claro, né? Não esqueça de dar o joinha. E se não gostou também, pode dar o dislike, não tem problema. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, porque vem muita coisa boa por aí, hein? Nosso tema, nos próximos 2 vídeos, também serão como falar em público. Sacadas para falar em público também. Tem muita coisa boa por aí. Alô? Até mais. Tchau.